Aí a gente vai fazer a resolução agora da questão 38. Tem um texto grande aí, Hulk, por isso que eu pedi para você ler. Vai lá. Eu não sei mudar a voz, então vai a minha voz mesmo. Leia os textos a seguir e resolva a questão. Nas equações químicas, tanto as substâncias transformadas, reagentes, como as produzidas, são representadas por fórmulas. As fórmulas das substâncias indicam elementos que as constituem e também a quantidade de átomos de cada elemento. O número que indica essa quantidade de átomos é chamado índice, que é anotado à direita do símbolo de cada elemento. A quantidade de cada substância que participa da reação é indicada por números escritos antes de suas fórmulas, denominados coeficientes estequiométricos, que devem ser os menores números inteiros possíveis. Bom, então temos aí um resuminho aí do que é o balanceamento de uma equação química, na verdade. E balancear a equação é você igualar o número de átomos que você tem dos dois lados da equação reagentes e produtos. Temos outro textinho aqui que diz assim, ó. Em uma reação de oxirredução, o mais comum é que uma espécie se oxide e outra se reduza. Porém, pode ocorrer casos com duas ou mais oxidações e apenas uma redução ou vice-versa. De qualquer maneira, para o balanceamento desse tipo de reação, o princípio é sempre o mesmo. Número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons recebidos. Então, o que nós temos aqui é uma ideia do que seria, galera, o balanceamento por oxirredução. Lembrando que na oxirredução nós temos uma substância oxidando, tá? Que seria perdendo elétrons, e outra substância reduzindo, que seria ganhando elétrons, e no final das contas nós sempre precisamos ter a mesma quantidade de elétrons na oxidação e na redução. Se não tiver, porque a equação não está balanceada, a gente pode utilizar isso para balancear a equação. Uma coisa que nós fizemos muito foi fazer o balanceamento por oxirredução, principalmente de equações que tinham mais de uma oxidação, que foi justamente o que aconteceu aqui nessa questão. Eu não lembro se eram duas oxidações ou duas reduções, vamos analisar agora, tá? Mas eu sei que tem duas de uma e uma de outra reação, beleza? E temos que fazer o balanceamento por oxirredução, algo que treinamos bastante. Vamos lá então fazer o balanceamento por oxirredução e analisar aqui também algumas outras coisas. Eu acho que a gente tem aqui, o que mais? Alguns conceitos de oxidante, redutor, além disso, balanceamento, beleza? Vamos fazer a questão. O Hulk vai descansar ali agora, beleza? Toca aí, vai lá descansar. Prepare-se aí para a resolução da próxima questão. Fica quieto aí. Bom, acerca dessa reação química de oxirredução e de suas espécies, são feitas as seguintes afirmativas. Bom, o peróxido de hidrogênio é o agente redutor. Galera, para eu saber quem é agente redutor, quem é agente oxidante numa reação, eu preciso primeiro saber os NOx, né? Preciso colocar os NOx de cada elemento para a gente saber aqui quem está oxidando e quem está reduzindo, na verdade? Então vamos lá. Primeiro passo, colocar os NOx dos elementos, beleza? Deixa eu diminuir aqui a caneta, beleza, agora vai dar certo. Olha só, aqui nós temos o quê? AS2S3, aí já começamos com um problema. Pera aí. Eu não sei o NOx do AS e não sei o NOx do S, né? Mas, galera, lembre-se que o enxofre ele está na família do oxigênio. Os elementos da família 16 têm uma tendência a receber 2 elétrons. E por esse motivo, ele teria o NOx menos 2. Porque nesse caso, o AS, né, nós temos aqui o arsênio sendo o elemento menos eletronegativo. Então, no caso, ele vai ter que perder elétron para o enxofre. Então, para que a soma dos NOx aqui dê 0, ele teve que ficar com NOx mais 3. Então já temos o NOx aqui do enxofre e do arsênio, beleza? NH4OH. Bom, nesse caso, o que nós temos? Nós podemos considerar que o NH4 todo tem NOx mais 1 e o OH- tem NOx menos 1. Né? O OH sozinho tem NOx menos 1. Então eu estou analisando aqui toda uma estrutura. Lembra que eu comentei com vocês que isso é mais prático quando você quiser analisar o NOx, né, de uma estrutura. Você pode analisar de toda uma estrutura ou só de um único elemento químico, tá? Então, fica a seu critério. Como você sabe, o NOx do OH é sempre menos 1 e o NOx do NH4, que é sempre mais 1, você pode analisar a estrutura toda de uma vez para não ter que analisar elemento por elemento, tá? H2O2. O H tem NOx mais 1 e perceba, galera, que nesse caso, espero que você não tenha esquecido, o oxigênio aqui tem NOx menos 1, porque aqui é um peróxido, tá? O peróxido de hidrogênio. Peróxido é quando nós temos
o oxigênio com NOx -1. E nesse caso, lembra que eu falei, toda vez que aparecer a estrutura O2, fique atento ao NOx do outro elemento. Se ele for um alcalino terroso, alumínio, considere o NOx deles como NOx de referência, NOx fixo, né? E o oxigênio você vai analisar se o NOx dele seria -2 ou -1. Se for -1, é um peróxido, tá? Então toma cuidado. Nesse caso aqui, as contas só fechariam se o NOx do oxigênio fosse -1. Aí do lado de lá agora, produto. Sabemos que o NH4 tem NOx +1, tá? E o oxigênio tem NOx -2. Bom, sabendo que o oxigênio tem NOx -2 e o NH4 tem NOx +1, qual seria o NOx do AS, né? Que seria o arsênio aí, para a gente conseguir fechar, né? O NOx, a soma dos NOx tem que dar 0 quando a molécula é neutra, quando o composto é neutro, né? A carga dele é 0, então a soma dos NOx tem que dar 0. Aceitar, né? Beleza? Então vamos lá. Agora, colocando os NOx, tá? Você vai ter que colocar os NOx de todos os elementos. Lembrando que essa é a regra geral. Coloca o NOx de todos os elementos da equação, só depois você analisa quem oxida e quem reduziu. Então aqui o NOx do arsênio seria o quê? Ó? -8 do oxigênio, mais 3 dos amônios, então aqui teria que ser mais 5, tá? Então realmente mudou o NOx do arsênio, aqui ficou mais 5. No início ele era mais 3, agora ficou mais 5. De novo, NH4 é mais 1, SO4 é -2, como eu tenho dois NH4s, bateu a estrutura aqui, tá tudo certo. E aqui no final nós temos mais 1 para o hidrogênio, -2 para o oxigênio. Aí perceba, galera, que nós tivemos realmente a mudança aqui do NOx do arsênio, do enxofre e de quem mais? E do oxigênio. Da água oxigenada para água. Perceba que a estrutura é muito parecida, então a única diferença aqui é que da água oxigenada para a água nós tivemos uma mudança do NOx do oxigênio, porque em um caso é o peróxido, no outro caso é um óxido, tá? Então, o oxigênio da água oxigenada e da água é que teve essa variação do NOx. Então vamos lá, vamos colocar agora o que aconteceu em cada um desses casos, tá? Primeiro, o arsênio, galera, ele foi de mais 3... Opa! O arsênio foi de mais 3 para mais 5. Lembrando que de mais 3 para mais 5 aumentou o NOx, então o que aconteceu aqui foi uma oxidação, tá? Onde a variação de elétrons foi o quê? De mais 3 para mais 5 a variação é de 2 elétrons, tá? Só que nesse caso eu tenho que multiplicar pelo índice do arsênio, que vale 2, então nós tivemos aqui uma variação total de 4 elétrons, tudo bem? E agora, o que acontece aqui é o seguinte, além do arsênio, nós também tivemos uma mudança do NOx do enxofre, tá? O enxofre foi de -2 para mais 6, tá? Aqui na estrutura do SO4, o NOx do enxofre foi mais 6, deixa eu até colocar aqui, em vez de colocar esse -2, eu vou colocar o quê? -2 para o oxigênio e mais 2, ou desculpe, mais 6 para o enxofre, tá? Para que toda a estrutura ali tenha uma variação correta do NOx, beleza? Então aqui ficou o quê? De -2 foi para mais 6. De -2 para mais 6, galera, isso é uma oxidação também, porque está ocorrendo um aumento do NOx. Ah, não está indo lá não? Agora foi. Então, o enxofre de -2 para mais 6 ali, tá? Nós tivemos um aumento do NOx. E agora a variação de elétrons, vamos chamar aqui de ΔE, a variação de elétrons. Lembrando que a variação de elétrons, galera, ela sempre tem que ser o quanto variou o NOx vezes o maior índice daquele elemento. Então, no caso aqui, variou quanto? De -2 para mais 6, variou 8, né? 8 unidades de NOx. Vezes o maior índice do enxofre, que é 3, ali do lado dos reagentes, eu não tenho S, 3. Então ficou 3 vezes 8, que dá 24, beleza? Então tá aqui, 4 elétrons na oxidação do arsênio, né, porque foi ali 2 vezes 2, 4, e 24 elétrons na oxidação do enxofre, porque foi de -2 para mais 6, beleza? 8 vezes 3, 24, beleza, então é isso mesmo. O que nós vamos fazer, galera? Quando nós temos duas oxidações, não se esqueça, é só você somar a variação de elétrons de todas as oxidações. Então eu vou ter que somar 24 mais 4 dá 28, uma variação de 28 elétrons, beleza?
Então aqui nós temos o quê? Uma variação total de 28 elétrons para a oxidação, beleza? Agora nós vamos analisar a redução. Vou até colocar aqui de vermelho a redução, beleza? A redução foi de quem, hein? Foi do oxigênio. De -1, ele foi para -2. Então ocorreu uma redução em que a variação de elétrons foi de -1 para -2, uma unidade. Multiplicado pelo índice do oxigênio ali no peróxido, que dá 2, então ficou 2 vezes 1, 2, pronto. Essa foi a variação de elétrons. Então veja que está bem diferente, né? 28 para oxidação e 2 para redução. Qual é a lógica, galera? Lembra o que a gente fez foi o seguinte: a gente sempre tem que igualar o número de elétrons. Então uma dica seria pegar essas variações e trocar para multiplicar pelas variações contrárias para conseguir igualar o número de elétrons. Ou você já pode ali deduzir quais seriam os números que você teria que multiplicar por cada variação de elétrons para chegar numa mesma quantidade, tá? Deixa eu até colocar de com a cor diferente aqui, vou colocar de verde, tá? Que número que eu teria que multiplicar ali o 2 para conseguir ter um total de 28, né? Eu poderia multiplicar aqui por 14, tá? E se eu multiplicasse o 28 por 1, aí, galera, nos dois casos agora eu conseguiria ter um total de 28 elétrons. Multiplicando 28 por 1 e o 2 por 14, eu conseguiria ter um total de 28 elétrons nos dois casos, tanto na oxidação, ou no caso nas oxidações, e na redução. Então não tem segredo, apareceu mais de uma oxidação, mais de uma redução, basta somar os valores das variações de elétrons de todas as oxidações, de todas as reduções, e depois deduzir qual número eu deveria multiplicar ali para conseguir igualar o número de elétrons. Agora, vamos colocar o coeficiente, tá? Primeiro, colocando o coeficiente 1, deixa eu até já mudar a cor aqui de novo, vou botar, sei lá, uma cor aqui meio laranjada aqui. O coeficiente 1, galera, é o coeficiente que tem que aparecer na substância da oxidação. Perceba que o AS2S3 tem os dois elementos que estão oxidando. Então esse coeficiente 1 vai vir para cá, tá? O coeficiente 1 vem para essa substância aqui, AS2S3. E o coeficiente 14, ele tem que ir para o oxigênio que tem o maior índice, tá? O oxigênio que tem o maior índice é no H2O2, porque eu tenho ali o H2O2, do outro lado eu tenho um H2O. Então o índice do oxigênio é maior no H2O2. Então o coeficiente 14 vem para cá, ó. Coloquei ali o coeficiente 14 no H2O2. Beleza? Agora vamos ter que terminar o balanceamento utilizando o método da tentativa e, se necessário, utilizar também o método algébrico. Lembrando que às vezes no finalzinho ali a gente tem que utilizar o método algébrico, tá certo? Então vamos lá. Agora eu vou considerar o quê? Que eu tenho 2 arsênios do lado de cá, então aqui para ter 2 arsênios eu vou colocar o coeficiente 2, beleza? Eu tenho 3 enxofres aqui nos reagentes, então eu vou botar o 3 aqui nessa substância para ter 3 enxofres. Agora eu vou considerar aqui o total de NH4 que nós temos o quê? 2 vezes 3, 6 NH4, mais 3 vezes 2, 6 NH4. Então eu tenho um total de 12 NH4 do lado dos produtos. Então aqui eu vou precisar de 12 NH4 aqui, tá? Para conseguir igualar esse número de NH4 dos dois lados, beleza? Considerando aí basicamente o nitrogênio, tá? Considerando só o nitrogênio, né? Mas eu posso considerar a estrutura NH4 toda, que é o íon amônio, tá? Agora só falta balancear a água. Para balancear a água nós podemos considerar os hidrogênios ou os oxigênios, tá? Eu vou considerar aqui a conta dos hidrogênios. Vamos ver aqui, ó. Do lado dos reagentes nós temos, no NH4OH, nós temos 5 hidrogênios, beleza? 5 hidrogênios, só que nós temos 12 vezes essa molécula. Então 5 vezes 12 dá 60. Mais 14 vezes 2 aqui, 28, então nós temos 88 hidrogênios do lado dos reagentes, 88 hidrogênios. Vamos ver aqui do lado dos produtos, galera. Nós temos aqui 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24, e na segunda molécula, 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24, então até agora 48, tá? Então para 88 faltam 40, então aqui eu vou precisar colocar um número que multiplicado pelo índice do hidrogênio deu um total de 40, por isso que eu vou botar aqui o coeficiente 20, beleza? Então ficou 20 H2O, pronto. Galera, veja que para iniciar o balanceamento a gente teve que fazer uma análise de oxirredução, então é uma questão demorada, beleza? É uma questãozinha mais demorada, porque você tem que botar todos os NOx, analisar quem oxidou, quem reduziu, depois analisar a quantidade de elétrons, e aí sim você vai começar o balanceamento
usando, né, o conceito de oxirredução e terminar por tentativa e erro. Nesse caso a gente não precisou usar a algébrica no final. Bom, agora nós temos todos os coeficientes. Se quiser conferir, você vê ali quantos oxigênios tem de cada lado, tá? Lembrando que o oxigênio a gente sempre deixa para o final e nem vai precisar mexer nele. Só se quiser conferir, você dá uma analisada ali na quantidade de oxigênios, tá? Bom, vamos conferir aqui então. Nós temos 12 oxigênios aqui, mais 14 vezes 2, 28, que dá 28 mais 12, 40. Né? Então do lado de cá nós temos o quê? 2 vezes 4, 8, 3 vezes 4, 12, que dá 20, mais 20, 40. Então beleza, realmente bateu, 40 oxigênios de cada lado. Bom, o balanceamento está correto, né? Vamos agora para as afirmativas, hein? Item 1. O peróxido de hidrogênio é o agente redutor. Galera, o que é o agente redutor? Lembrando que agente redutor é quem oxida, tá? Então, veja que o H2O2 ele está sofrendo redução. O oxigênio do H2O2, ou o próprio H2O2, está sofrendo redução. Então, ele não é o agente redutor. Se ele está sofrendo redução, ele é o agente oxidante. Toma cuidado, lembra que isso daqui é o contrário, né? Quando a gente fala agente redutor, a gente não está falando quem está reduzindo, e sim quem está oxidando. Então, para que a gente usa esse termo agente redutor? A gente usa esse termo, galera, para mostrar o quê? Que a gente está mostrando quem está causando a oxidação, quem está causando a redução, né? Então, se a gente diz que ele é o agente redutor, a gente estaria dizendo que ele estaria causando a redução, mas não. Ele causou a oxidação no arsênio e no enxofre. No caso, ele sofreu redução. Tudo bem? Item 2. Após o devido balanceamento, o coeficiente estequiométrico da água é 20. Beleza, bateu, ó. O coeficiente estequiométrico da água é 20 mesmo, tá certo. Lembrando que foi o último coeficiente que nós colocamos ali. A gente teve que contar o número de hidrogênios do lado dos reagentes para poder comparar com o número de hidrogênios do lado dos produtos. Item 3. O arsênio da substância AS2S3 é reduzido, enquanto o enxofre é oxidado. Tá errado, galera. Perceba aí que tanto o arsênio quanto o enxofre oxidaram, tá? Então, o arsênio não é reduzido, tá errado aí, tá? Ambos oxidaram, beleza? Tanto o arsênio quanto o enxofre sofreram oxidação, foram oxidados, beleza? Item 4. O NH42SO4 é um sal cujo nome é sulfito de amônio. Olha só, hein? Quase que você caiu nessa. Não é sulfito, galera, é sulfato. Por que sulfato? Porque o SO4 vem do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, tá? Sulfúrico. Lembra que quando ele termina em ico, o ânion termina em ato. Então o ácido sulfúrico, H2SO4, produz o ânion SO4 2-, que é o sulfato. Então tá errado aqui. Não é o sulfito, e sim o sulfato. Tranquilo? Espero que não tenham caído nessa, beleza? E agora, após o devido balanceamento, a soma de todos os coeficientes estequiométricos da equação é igual a 52. Então vamos somar todos os coeficientes aqui, beleza? Tem que dar 52. Vamos lá? 1 mais 12, 13, mais 2, 15... mais 14, 29, mais 20, 49, mais 3, 52. Então bateu. Realmente, 52 está correta a afirmativa 5. Galera, eu diria que essa daqui foi a questão mais demorada da prova, né? A questão mais chatinha aqui de se fazer, porque você tinha que demorar muito tempo aqui, balanceando e tudo mais, mas deu certo, beleza? 2 e 5 estão corretas, então ficamos com a afirmativa E. A alternativa é, beleza? Espero que todos tenham acertado essa questão aqui, que na minha opinião foi uma questão mais difícil da prova, né? Não a mais difícil, mas uma das mais difíceis da prova. Deixa eu analisar tudo aqui para poder realmente ver se essa foi a mais difícil.